quarto ano. Então, a professora pediu para vocês realizarem a atividade, a prof deu um tempinho, para vocês lerem novamente, se há necessidade, né? O texto é muito importante que a gente leia mais de uma vez, tá? A gente tem que ler o texto 1, 2, 3, né? Quantas vezes aí for necessário para a gente compreender, ter uma compreensão aí do texto. Então, é muito importante que a gente releia o texto. Então, Ô, prof, eu li 2 vezes para fazer essa página. Isso, muito bem. Então, vocês tinham aí como interpretação, como texto, né? A verbete de enciclopédia, tá? E vocês tinham que fazer sobre o significado aí da palavra água, né? Falar sobre o verbete, né? Da palavrinha água. Aí vocês tinham aqui, ó, o título, né? Os subtítulos que estavam divididos em 3 partes, que nós lemos. A professora também mostrou para vocês aí, ó, o significado das palavrinhas, que eles estão aqui no lado direito, né, na lateral. E depois vocês tinham que ler a perguntinha. Então, olha só. Então, vai funcionar da mesma forma. Não há necessidade de muitos alunos falarem, de todos os alunos falarem a mesma resposta. Um aluno falou, a professora vai fazer a correção e vocês vão conferir com os demais. Ok? Não há necessidade de ficar aí repetindo informação. Tá bom? Então, olha só. Qual é a finalidade do verbete que você leu? Francisco, pode ler para a professora. Para explicar para as pessoas a introdução, a finalidade da água, ciclo da água, tratamento e... Como que é mesmo? Espera aí, tratamento e abastecimento. Introdução. Então, fazendo um resumo de tudo isso, qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Informações da água. Apresentar informações da água, né? Falar a respeito aí da água. Resumindo, né, prof? Isso. Fica bem mais fácil. Isso, muito bem. Então, apresentar... Tá certo, Teu, só completa ali informações, né? Apresentar é o que está acontecendo aqui nesse texto. Está apresentando várias informações a respeito de quem? Da água. Está falando que ela é um alimento mais importante que existe na Terra. Está falando que a água está sempre mudando de lugar, né? Ela está sempre mudando, né? Criando aí, fazendo esse ciclo. E também está falando do tratamento, né? E o abastecimento de água, tá? Então, é importante que aí vocês apresentem, né? Que falem sobre a importância, né? A respeito da água. Na número 2, vocês têm a seguinte perguntinha. Pode falar para a professora, a Beatriz. Vai lá, Beatriz, pode ler a número 2 e responder. Qual é a finalidade do... Não, desculpa, Bia, não é a número 2, é a número 3. A 2 a gente já fez. Para organizar as informações, o verbete está dividido em algumas partes. O que marca essa divisão? Que nome que a gente dá? O que marca essa divisão? Qual é? Que nome que a gente dá? Qual? Posso falar, prof? Subtítulo. Isso, os subtítulos. E parágrafo. O parágrafo, ele vai iniciar ali a informação, né? Ó, os parágrafos, ele vai iniciar aqui o verbete, ó, o significado. Ali está perguntando qual é essa divisão desses significados de verbete, que nós damos nome de subtítulo. A construção do verbete, a construção desse significado, é que vai iniciar aí com o parágrafo e a letra maiúscula sempre. Tá? Então, aqui, lá na número 3, vocês vão colocar que são os subtítulos.
Depois vocês têm a número 4. Pode ler para a professora o Gustavo Ribeiro. Vai lá, Gustavo. Facilita ou prejudica a leitura por quê? E aí, facilita ou prejudica? Facilita, Facilita. localiza melhor no texto. Isso Eu faz. posso falar meu? Pode. Facilita, porque dá mais explicação no conteúdo. Isso Ou no facilita, isso mesmo, né? Então, Prof, ali. Oi, pode falar, Laura. eu posso ler o meu? Pode. Ah, não é a Laura, é a Isa, né? Vai lá, Isadora. Pode ler. Desculpa, Laura. Isadora. Facilita, porque divide o texto em partes, cada um com um tema, para não confundir o leitor. Ótimo, parabéns. Muito bem. Então, a resposta da Isadora está certa. Então, ele facilita, né? Porque os conteúdos são apresentados com mais organização, facilita aí, né, a informação na qual está sendo apresentada, né? Muito bem. Depois, vocês têm a número 5. A Laura, pode ler para a professora. Ok. Porque a palavra água da entrada do verbete está escrita com a inicial minúscula? Por quê? Por que será? Deixa eu ver se eu boto aqui. Por que será que é apresentada não com sei, letra prof. minúscula? Ó, por que será? Eu já li ele do lado. Ó, ali ao lado diz assim, ó, alguns verbetes de enciclopédia podem ser grafados com letras minúsculas, assim como nos dicionários. Por quê? Quanto ao número de informação, o verbete de uma enciclopédia, ela geralmente é mais completa do que o dicionário, né? Então, uma vez que acrescenta informação à definição da palavra ou dos assuntos. Essas informações podem discorrer, por exemplo, sobre a história do assunto abordado e suas características. Então, quarto ano, nós podemos, né, ali escrever a essa informação que a palavra água pode ser escrita com letra maiúscula. Por quê? Né? Porque no verbete a entrada pode ser com letra maiúscula, porque assim como lá nos dicionários, ó, eles também estão escritos com letras minúsculas, tá? Então, vocês podem colocar aí, né, que ela pode ser escrita com letras minúsculas, porque também lá no dicionário elas estão escritas com letras minúsculas. A professora vai colocar aqui para vocês, ó. Então, aqui, ó, lá no dicionário, quando a gente vai pesquisar uma palavrinha, aquela palavrinha lá, ela também está escrita com letra minúscula, aquele verbete. Então, aqui na enciclopédia também vem o verbete com letra minúscula. A partir do significado dela é que eu vou iniciar com a letra maiúscula, tá? E daí eu vou iniciar com parágrafo, ó, que é esse espaço aqui da margem. Então, eu vou iniciar sempre com parágrafo. Mas a palavrinha ali, o verbete, eu inicio com letra minúscula, tá? Porque a apresentação também lá no dicionário está com letra minúscula, ok? Certo? Depois vocês têm a número 6. A número 6, Isadora, pode ler para a professora número 6. Relacione as colunas ligando os subtítulos do verbete à sua explicação. Aí vocês têm ali quais são vocês têm duas colunas, né? Tem os subtítulos e a explicação. O que é que você fez, Isadora? Pode falando a sua resposta daí. Tratamento e abastecimento de água explica como a água é obtida, tratada e levada até as residências e demais lugares. Muito bem. Introdução. Explica o que a água é
Explica o que é a água e como ela é usada. Muito bem. E o ciclo da água? Explica como funciona o movimento da água na natureza. Muito bem, Isadora. Então, vamos conferir aí, então, a resposta aí que a Isadora fez. Olha lá. Então, o tratamento da água significa, ó, explica como a água é obtida, né? Tratada e levada até a superfície. Até a residência, desculpa, de demais lugares. Introdução, explica o que é a água e como ela é usada, e o ciclo da água, então explica como funciona aí o movimento da água na natureza, ok? Depois, vocês têm Matheus, pode ler a número 7 para a professora, que é o falso ou verdadeiro. Vai lá, Matheus. Tá. De acordo com o texto lido, ele vê para verdadeiro e F para falso. Tá. A força de uma corrente de água possibilita a produção de eletricidade? Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Muito bem, verdadeiro. Todos colocaram aí verdadeiro? Sim, Pro. Quem colocou verdadeiro, coloca aí um certinho. Próxima, Matheus, pode ler. O ciclo da água e o ciclo hidrogênio não são a mesma coisa? Falso ou verdadeiro? Eu botei V. Verdadeiro. Não é verdadeiro, é o que, galerinha? Eu coloquei falso. Isso, é falso, né? Então, o ciclo da água e o ciclo hidrológico não são a mesma coisa. Falso. Eles são, né? O ciclo da água aí. E a outra? A água que cai na terra em forma de chuva se infiltra no sol? Falso ou verdadeiro. verdadeiro? Muito bem, verdadeiro. Quem colocou verdadeiro aí deu um certinho. Depois, vocês têm a outra. Pode ir, Matheus. Tá. A maioria das pessoas obtém água em suas casas buscando em rio e lago? Falso ou verdadeiro? Falso, né? Isso mesmo, porque a água, ela obtém, né? A água vem até as nossas casas, né? A maioria das pessoas obtém em suas casas. Eles não buscam, né? Não há necessidade de buscar, e sim, né? Nós temos aí esse tratamento de água, né? Que vem até as nossas casas. E a outra, que é a última, Matheus. O sistema de abastecimento de água não remove todas as impurezas da água? Falso. Falso, porque remove, né? Para isso que elas precisam ter esse sistema de abastecimento, que, ó, remove. Esse não aqui, a gente não deve colocar, né? Então, deixa a questão falsa aí, né? Muito bem. Então, fizeram uma correção? Ok? Sim, Pro. Na outra atividade, lá na outra página, nós vamos fazer coletivo. Não era para fazer. Então, nós vamos fazer agora, tá? Vocês têm lá, ó, número 8. A Joana pode ler para a professora. Oi, prof. Pode ler, amor, para a prof. A número 8. Pode ler? Pode. De acordo com o verbete, qual é o nome do processo em que a água vai da superfície da Terra para a atmosfera e depois de volta à superfície? Que nome é esse que a gente dá? Que nome é esse que a gente faz para esse processo da água que vai da superfície da Terra até a atmosfera? Que nome que nós chamamos? Que nome é, quarto ano? Busquem lá no texto, vamos lá.
Então, o nome que nós damos para esse processo em que a água vai da superfície da Terra até a atmosfera e depois ela volta para a superfície, qual é o nome? O ciclo da água. Isso, é esse ciclo, né? Ó, esse ciclo que a água faz. Muito bem. Depois vocês têm a número 9. Ó. Mais uma vez, a professora vai deixar um tempinho aí para vocês buscarem lá no texto. O que fazem os sistemas de abastecimento de água? O que eles fazem? Essa tá difícil? Ó, essa é bem fácil. E nós falamos ali no falso ou verdadeiro. Presas? O que mais? Vai lá, Sara, pode ler a 10 para a prof. De que forma a água tratada pelos sistemas de abastecimento é distribuída para as pessoas através de canos? Muito bem, canos subterrâneos. Eles ficam, né, lá. Isso, subterrâneos. Eles ficam abaixo da terra, né? Apareceu essa palavrinha lá no verbete que nós lemos, né? Subterrâneos, aqui, ó. Ó, a prof vai colocar novamente lá no texto. Olha aqui, ó. Canos subterrâneos, ó. E o que significa subterrâneos? Que ficam abaixo da terra. Então, essa água, né, esse abastecimento de água, ela é distribuída para as casas, prédios, empresas, né, lojas, através dos canos subterrâneos. Muito bem? Fizeram aí a correção? Ó, então, confiram aí, a professora vai colocar. Muito bem. Então, aqui, galerinha, ó, aqui vai falar o seguinte, ó, verbete enciclopédio. Isadora, pode ler para a professora aqui, ó, essa parte que está destacada em amarelinho aí na apostila de vocês. O verbete de enciclopédia apresenta informações a respeito de determinados assuntos ou de uma palavra específica. Na enciclopédia, os verbetes podem ou não podem estar organizados em ordem alfabética. É muito comum que essa organização seja feita por assunto. Geralmente, os verbetes enciclopédicos apresentam fotos ou desenhos para ilustrar o assunto ou complementar as informações a respeito dele. Há verbetes enciclopédias em publicações impressas ou digitais. Muito bem. Então, aqui é o importante vocês ficarem sabendo sobre o verbete da enciclopédia, né? Que ela apresenta, ó, informações a respeito de um determinado assunto, né? Ou de uma palavra específica. No caso aí, a palavra específica que nós vimos era o quê? Qual é a palavra aí? Sobre a água, certo? Sobre a água. Galerinha, então, a professora vai deixar para vocês, como tarefa, vocês agora vão pegar o CA e vão abrir lá na página 14. Aqui, ó. Estão vendo aí na apostila? Aqui, ó, página 14 do caderno de atividades. Então, a professora vai tirar aqui o compartilhamento e vou colocar o caderno de atividades. Vou retornar. Então, ó, quarto ano aqui, a professora compartilhou o CA para vocês. Então, a professora vai pedir para vocês fazerem aí a leitura, ficará como tarefa a página 14 e 15, tá? Então, aqui no caderno de atividades, vocês irão falar também, irão ler informações sobre o verbete da enciclopédia. Então, ó, leia o verbete a seguir. Reciclagem. Vocês aparecem aqui, ó, introdução. Ó, introdução, reciclagem. Percebam que aqui está com letra minúscula. E a informação que vem sobre a reciclagem
inicia com a letra maiúscula. Por que que eu posso utilizar a palavrinha do verbete aqui, ó, com letra minúscula? Porque assim como o verbete se encontra com letra minúscula no dicionário, na verbete enciclopédico também eu faço com letra minúscula. Porém, quando eu vou escrever a informação sobre ele, né, eu vou iniciar com letra maiúscula, porque eu vou fazer um parágrafo sobre essa informação. Então, aqui, ó, a reciclagem é uma maneira de reduzir a quantidade de lixo produzida e de diminuir o desperdício de matérias-primas e energia. Todos os anos, o Brasil gera milhões de toneladas de lixo que são enviadas para aterros sanitários, terrenos usados como depósito de lixo. Alguns resíduos de lixo poluem a terra e o ar. Quando reciclamos, o que seria jogado fora é reaproveitado e transformado em novos produtos. A reciclagem é um dos principais elementos e conceitos da sustentabilidade. Lembram lá na aula, antes da professora passar aqui para o caderno de atividades, que a Isadora leu, que assim como os verbetes podem apresentar também algumas imagens, né? Ou apresentar simplesmente informações. No caso do verbete da água, não aparece lá imagens. Nesse outro verbete do caderno de atividades, ele aparece a imagem aqui, ó, referente ao assunto que é reciclagem. Então, o que vocês veem nessa imagem aqui? Trabalhadores, está aqui a legenda, ó. Trabalhadores fazendo a triagem. O que é triagem, quarto ano? Quem sabe responder? O que é a triagem? Alguém sabe responder para a professora? Ó, separar, né? Ó, fazendo essa triagem. Separar, né? Então, fazendo a triagem de materiais em uma usina de reciclagem. Eles estão selecionando, tá? Alguns materiais em uma usina de reciclagem. Ó, percebam que eles estão adequadamente, ó, equipados, né? Protegidos aí para qualquer problema, né? Então, eles estão, ó, de luvas, capacete, com roupas aí adequadas, né? Para não ter contato nenhum aí com o lixo. Então, aqui tem um site, ó. Aqui tem um site onde está disponível esse texto, esse verbete, né? E ele foi o acesso em 7 de março de 2019. Também está na Britânica, né? Aí no nosso portal. Vocês irão responder, então. Esse verbete foi tirado de... Aí vocês vão responder de um dicionário ou de uma enciclopédia. Na outra página, tem mais, ó, 6 perguntinhas que vocês irão responder. Qual é a finalidade desse verbete? Por que ele foi realizado? Qual é o objetivo? Para que ele foi feito, esse verbete? Tá? E por que a palavra reciclagem na entrada do verbete está com a inicial minúscula? Lembrem que a professora mencionou isso e a gente também fez atividade, né? Nós fizemos atividades aí lá na apostila. Depois vocês vão assinalar as alternativas que apresentam características dos verbetes da enciclopédia. Assinale só as alternativas. Então, vocês podem fazer um xizinho nas alternativas que apresentam características de um verbete da enciclopédia, tá? Lembrem que aqui, ó, as alternativas está no plural, então tem mais de uma, tá? E depois, a número 6, de acordo com o verbete, o que são aterros sanitários? O que apresentou lá no nosso verbete o significado de aterros sanitários? Vocês vão buscar ali no verbete o significado que tem. E a número 7, que sinal de pontuação marca no texto do verbete a explicação para a expressão aterro sanitário?
Qual é esse sinal de pontuação? Tem lá no verbete, voltem lá para buscar. E aqui, ó, na número 8, vocês irão fazer o quê? Procure no dicionário o significado da palavra sustentabilidade. Ó, vocês vão buscar no dicionário, pode ser no dicionário aí físico, né? Ou no dicionário online, tá? E a última questão da tarefinha, por que no verbete há a informação de que a reciclagem é um dos principais elementos do conceito de sustentabilidade? Percebam que aqui, ó, há uma afirmação, tá? Que a reciclagem é um dos principais momentos, dos principais elementos do conceito de sustentabilidade. Por quê? Tá? Que tem essa afirmação e ele é considerado, né, um dos principais elementos dessa palavrinha aqui, sustentabilidade, que na qual vocês buscaram no dicionário o significado. Ok, galerinha? Então, a tarefa para a próxima aula, que é terça-feira, tá? É a página no caderno de atividades 14 e 15, ok? Do caderno de atividades. Então, anotem aí na agenda, certo? Anotem aí na agenda para terça-feira, ó, para terça-feira. Terça-feira é dia 7, então anotem lá. Dia 7/7, tarefa de português, página 14 e 15. Ok? Certo, galerinha?